Um robô não pode ferir um ser humano ou por omissão permitir que um ser humano sofra algum mal. 2. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariam a primeira lei. E 3. O robô deve proteger sua existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Parou. Antes de sairmos dos reclames do Plim Plim, não se esqueçam, curta o vídeo, assina o canal, aperta no sininho para receber notificações e bora pro vídeo. Beleza, vamos falar de Pluto. Não é o Pluto Supercão, não é o Pluto cachorro do Mickey Mouse e do Pateta, não, tá, gente? É Pluto, é a adaptação do mangá, é um mangá, teve um mangá do Pluto lançado por Naoki Urasawa, com uma parceria com a Osamu Tezuka Company. Infelizmente, quando o mangá foi feito, o Osamu Tezuka já não estava vivo. Lógico, né? Meu Deus. O cara é um dos pais da animação. O Osamu Tezuka, caso vocês não saibam, ele foi o autor de vários mangás mega famosos. Ele é considerado o pai do mangá. Tanto que no Japão existe o prêmio Osamu Tezuka. E ele foi autor de muitos mangás, como Buda, Adolf, e o principal nesse caso aqui, Astro Boy, o maior robô da Terra. O maior robô da Terra. Que tem a sua historinha mais infantilizada, outra época e tal. Mas foi um marco que, assim, eu não assisti Astro Boy quando eu era pequeno. Oi? Mais infantil, mas também machuca, né? Sim, você entendeu? É o infantil que você... É diferente porque na época que o Astro Boy era lançado, ainda tinha uma supervisão norte-americana no Japão muito grande. Então ele não podia ter tantas críticas e tal. Então era outros tempos. Ainda assim, um marco muito importante. E eu, quando criança, não assistia Astro Boy. Eu sabia que passou o Astro Boy aqui no Brasil e tal, mas eu sabia que existia. Então o nome era muito popular, pelo menos na minha infância. Acho que a infância de hoje já não se pega tanto, mas tem sequelas. E aí o Naoki Urasawa, ele pega a história do maior robô da Terra, do Astro Boy. Tem que o Astro Boy tem muitas histórias, mas essa é a mais famosa. E põe ao que ele sabe fazer de melhor, que é mangá de suspense. Caso você não conheça Naoki Urasawa, ele é o mesmo autor de Monster, 20th Century Boys e Billy Bat, que são, contando com Pluto, são os 4 grandes mangás que ele fez de suspense. Todos maravilhosos, recomendo bastante. A Panini lançou 3 deles. Lançou até recentemente a edição Deluxe de Monster, que é bem bonito até. 20th Century Boys é maravilhoso. E agora a Netflix fez um anime de Pluto. 8 episódios, cada episódio tem 1 hora. Meio que no mangá tem 8 volumes, então meio que quase que um episódio por volume. Com uma qualidade assim, visual. Mano, a animação tá linda. Tá espetacular. Mano, porque assim, qualidade narrativa eu já sabia que ia ser boa. A história base é muito boa. E assim, pelo menos é um estúdio japonês fazendo o anime. Então, tipo, não vai ser uns americanos que vão pegar uma história e vão fazer besteira. Então, tipo, é um estúdio japonês fazendo a desgraça. E visualmente ficou lindo. A história ficou de A pra A. Eu acho que eu nunca vi uma adaptação tão fiel. Tá certo que não era difícil, mas porque já acabou. Mas ficou fiel do começo ao fim. Eu já assisti todos os 8 episódios. Eu garanto, ele é fiel. Se você ler o mangá, não vai ter surpresa, não vai ter mudança de história e tal. Tá muito fiel. E ele é um thriller policial num universo muito futurista, um universo quase cyberpunk, em que a sociedade humana coexiste com os robôs, com a inteligência artificial. A inteligência artificial robô cresceu num nível tão grande
que eles são quase como se fosse outro tipo de pessoa. Só que ainda existe uma resistência humana à existência deles. De os robôs, a inteligência artificial, não são dignos de serem considerados uma raça, um povo. Eles são máquinas, eles são marionetes e devem nos servir. E é isso. Eles não são diferentes de uma torradeira, de qualquer outra coisa. E aí o Naoki Urasawa trabalha muito essa ideia. E lógico, pega do nosso conhecimento de vida e faz suas associações com preconceito de raças, preconceitos de povos. Então, é muito engraçado o paralelo, né? Porque o time do anime, o time que o anime lançou, provavelmente já vai sendo trabalhado há muito tempo. Mas o time do anime tá tendo essas guerras agora, lá no Oriente Médio. E o anime fala da guerra que teve no reino da Pérsia. Tipo, ele não nomeia os nomes, né? Não coloca nomes, mas do reino da Pérsia. Onde ficava a Pérsia? Oriente Médio, né? Eu gostei muito disso, porque eu gostei desse universo que eles criaram, porque eu gosto quando afasta a vida real do universo criado. Então é o reino da Pérsia, é os Estados Unidos da Trácia. Tipo, Trácia foi um povo que existiu na época dos romanos e foi exterminado, viraram escravos, perderam guerra, acabou. Exato. Eu adorei essa sofisticação, eu gosto disso. Isso já me deu Exatamente. Tem os países normais, né? Ele fala Japão mesmo, ele fala Alemanha, Austrália, Suíça, ele fala assim. Mas no caso da Europa fica mais como Europa mesmo, Europol, do que países assim mesmo. Mas é muito legal porque ele tem uma questão muito política, tem uma questão muito lógico, ele tem um thriller policial, investigativo muito grande, porque é uma coisa que o Naoki Urasawa gosta de trabalhar, mas principalmente porque o personagem principal, que é o Gesicki, nomes alemães é uma desgraça, né? Naoki Urasawa adora nomes alemães, não é um personagem alemão, mas o Gesicki é o protagonista dessa história. E ele é um detetive e tal, muito inteligente, muito bem capacitado, investigando o caso de humanos e robôs que estão sendo assassinados. E no corpo que são deixados são 2 chifres deixados. E tem toda uma questão muito mitológica nisso, muito de miticismo. O Naoki Urasawa gosta muito de brincar com miticismo e tecnologia nesse, principalmente no Pluto, porque é um universo tão tecnológico que a única coisa, não tem fé, não é Deus que motiva, é a ciência. A ciência motiva, a razão existe, mas as coisas acontecem pelo emocional. Eles são personagens, é tudo muito racional, mas é o emocional que afeta e eles não entendem muito isso. É um mundo que evoluiu tanto que é muito racional. É inteligência artificial pra tudo que é lado. É carro que dirige sozinho. É tudo isso. Só que é o emocional que mexe eles. Sem que eles perceberem, porque o mundo ficou muito racional. Eu tô falando muito porque eu li o mangá, eu assisti o anime todo. Mas o Pascucci ainda não assistiu todo o anime, então eu tô me contendo por 2 motivos. Sem spoilers pra você em casa que não assistiu. E pro Pascucci, porque se eu contar demais, vai estragar algumas coisas. Então, Pascucci, você que só assistiu os 2 primeiros episódios, o que você tá achando de Pluto? Olha, eu tô gostando demais de Pluto, porque quando vocês comentaram comigo que tinha ligação com o universo de Astro Boy, eu falei, opa, sério? Porque assim, meu primeiro contato com o Astro Boy foi com um filme antigo, vou até pesquisar, ver aqui o ano, 2009. O filme de 2009, é uma animação bem legal também, foi meu primeiro contato com o Astro Boy, e era um filme que eu gostava muito, assistia várias vezes. Depois eu consegui assistir um pouco do anime na Rede Brasil, se eu não me engano, passava, mas bem pouco. Então é um universo assim que eu já me chamava atenção. E com esses 2 episódios, infelizmente não tive tempo de assistir mais. Até porque lançou agora há pouco na quinta-feira, né? Tivemos o Board Game em São Paulo e por conta disso ficou apertado. Mas Olha, eu gostei muito
gostei da forma como os personagens são trabalhados, gostei da forma como o universo é trabalhado. Eu gosto muito dessa ideia de que no futuro os robôs, a inteligência artificial vai ser quase um ser humano, que vai se casar, que vai ter sentimentos. É muito curioso aquela coisa deles bebendo, fingindo que estão bebendo as coisas só para ter hábitos humanos. Eu fiquei, caramba, isso é algo muito legal. É algo que é trabalhado em algumas obras, mas eu gostei muito da forma como é trabalhado em tudo. Porque, Sim. são robôs tentando se humanizar. E são robôs que a inteligência artificial deles eles querem viver. Né? Que nem mostra esqueci o nome do personagem da segunda temporada, tá falando dele agora mesmo. Ele tem filhos, ele quer estar vivo pra cuidar dos filhos. Ah, o Brandon. O Brando, isso. O Brando. Pô, eu tô gostando muito. Pena que eu comecei a assistir um pouco de forma tardia, senão, nossa, tô louco pra terminar logo, porque eu gostei muito. Tô gostando muito, a animação é muito bonita, tá muito bem feita, tá tudo muito legal. É incrível. Eu acho que pra mim, na minha opinião, ele é um dos grandes animes dessa temporada de 2023. E o legal é que ele é um desses é um anime totalmente diferente. Como assim diferente? Ele é um gênero que já existe há muito tempo, tá? Mas num público geral, mainstream, ele é muito diferente. Um anime que não é um anime shonen. Não é um anime de porradaria, de lutinha. E não, ele é investigativo, ele é reflexivo. O que te prende é um mistério. E o mistério ele vai te dando pedacinhos. Vai te dando pedacinho. Vai depois solta uma coisinha. Essa coisinha te dá mais pergunta ainda. E vai indo. E vai indo. Você vai tentando entender o que tá acontecendo. E eu gostei, e o Nilo falou aqui, e eu vou linkar com o que eu ia falar agora. O Naoki é bem protetor com suas obras, ele ficou muito em cima da animação de Monster, que foi a primeira adaptação de animes do Naoki Urasawa, que na verdade foi a única, agora com Pluto a segunda. E ele falou aqui, ó, e também barrou uma série que iam fazer do Monster. Ia ter uma série live action de Monster, ele barrou, falou, não gostei do projeto, cortou. Apesar de que o outro mangá dele, 20th Century Boys, teve 3 filmes live action japoneses, que teve seu pequeno sucesso lá, mas eu acho que não daria muito certo em filme. Talvez seria legal fazer um anime, que é outra coisa maravilhosa. E provavelmente ficou muito em cima desse, porque eu percebi no começo do primeiro episódio. Eu assisti 2 vezes o primeiro episódio, porque eu assisti sozinho pra fazer esse vídeo, depois assisti com uma amiga minha. E o começo, ele é quase que literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V do mangá. A pessoa que tava assistindo comigo, no caso a minha amiga, ela não sabia nada. Nada. E ela achou estranho no comecinho quando ele troca a mão esquerda pra uma arminha. Ela estranhou, porque ela pensou que ele era um humano. E é proposital isso. É proposital pra causar um choque. A gente vê os comecinhos robôs parecendo muito robô mesmo, e pessoa a pessoa. E aí a gente tem um choque quando a gente... Aí ela ficou, ele é um ciborgue. Aí eu não falei nada. Só falei, continua assistindo. E aí quando o cara fala, eu sou um robô, ela, quê? Quê? E é muito proposital. Exatamente como. É proposital. É proposital. Ele vai apresentando as coisas e a gente pensando, é um humano detetive. Só teve uma cena que cortou um anime que eu queria que tivesse colocado. Que é quando ele vai falar com um robô que tá preso. O robô que tem um registro que matou uma pessoa há 8 anos atrás. Ele vai lá falar com ele. E aí o cara que entrega o óculosinho de proteção, ele fala mais coisa no mangá. Ele cortaram um pouquinho dessa cena. Que ele fala que, faz sentido que você é um robô, que você é um robô mesmo. Porque tem um jeito de identificar quando uma pessoa, quando algo é um robô e não. E ele, o que é? Ele fala, primeiro, que robôs não mentem. E segundo, humanos têm o péssimo hábito de fazer vários movimentos sem nenhum motivo, sem função nenhuma. Não tem um motivo para isso. Os robôs se movimentam porque precisa fazer algo. Então... E aí, nossa, faz verdade. Eu nunca tinha pensado, nunca tinha analisado isso. Porque a gente tá aqui, ó, conversando, gesticulando. O robô não. Então quando você assiste o comecinho do anime, você vê o Gesicht, ele faz movimentos, sim,
precisos. Ah, eu vou colocar aqui porque... Eu vou colocar a mão no bolso, andando com a mão no bolso assim, porque detetives fazem isso. Mas ele anda normal, quando ele conversa, ele tá paradão, como um robô. Enquanto a animação é muito bem feita, porque os caras estão meio que gesticulando um pouco. Proposital. Exato. Eu gostei muito desse choque inicial. Porque começa, né, o anime, ele dormindo, tendo um pesadelo, ele acorda com a esposa dele, ela faz um café, ele não toma, e vai indo. Você nem se toca, né, que ele é um robô, porque tudo que ele tá fazendo é bem humano. É muito humano. Mas depois que você falou disso, dele não se mexer, realmente, ele é o personagem acho que mais... São só movimentos necessários, né? Exato. Então, mas você vai assistindo e vai pegando camada. Tudo vai tendo muito camada, mas é muito legal que a primeira coisa que a gente vê, que é isso que a gente falou, a gente pensa que é um humano num mundo com robôs, inteligência artificial e tal. E é o que você falou, são inteligentes artificiais, robôs que estão imitando a vida humana pra compreender melhor como é ser humano. Então são robôs, inteligentes artificiais, muito se humanizando. E aí por conta disso estão se misturando. E aí quando a gente tem esse choque, a gente vê, ele visita tal lugar. Aí lá fala, a gente gosta de fazer isso pra imitar os humanos e tal, pra entender melhor e tal. E aí tipo, caraca, vai conectando, vai fazendo sentido. E aí você tipo, nossa, ele faz isso era desde o começo e a gente não percebeu, porque quando eles falam no telefone, mostra um negocinho. Aí quando vão falar no negócio, ele fica só assim, tipo, ele vira assim o corpo e põe a mão no ouvido assim, como se estivesse falando no telefone. Mas não, ele só faz isso. É muito, muito bem preciso. No mangá, acho que ficou até mais delicado, no anime é um pouco mais difícil, uma outra plataforma. Mas ainda assim ele entregou muito bem essa surpresa. Outra coisa legal também que eu gostei muito, além de ter sido surpreendido, foi aquele arco do Norte 02. Sim, que muita gente, eu conheço muita gente que lê o mangá e fala, nossa, muito arrastado, muito longo. Mano, aquilo ali é incrível, é maravilhoso. Você cria um afeto por ele, você vê tipo, nossa, ele era um robô de guerra, uma máquina de matar. Quando ele tira a capa dele, você fala, caramba! E você vê ele se humanizando, ele só querendo tocar teclado. E o compositor naquele negócio, ele entendendo o compositor, os dois virando amigos. Criando um laço emocional. Ele querendo aprender. Nossa, eu achei sensacional. Ele falando, o motivo pelo qual... Mano, quando ele fala assim, o motivo pelo qual eu quero tocar piano é porque eu não quero ir pro campo de batalha. Você, tipo... Isso te pega de um jeito que você não espera, porque a gente entende, ele mais claramente é um robô. E aí ele falando isso, uma coisa tão humana, choca. E é simplesmente incrível. E a música que toca, mano, ficou na cabeça. Tipo, a música em teclado é muito boa. A trilha sonora é incrível. Mas, nossa, toda essa parte, ela é contada tão calmamente. Eu acho que é a coisa mais calma do mangá mesmo. Do mangá e do anime. Porque, e é muito importante isso. Com tão pouco tempo de personagem, o North 2 é o que menos tem tempo de apresentação de cena, né? E ele é tão bem construído, porque a função dele é justamente passar a ideia que o autor quer passar do mangá, de toda a trama, de robôs humanizados, robôs que eles não sabem o que são sentimentos, porque são coisas abstratas, mas eles ficaram tão humanizados, eles pegaram tão hábitos tão humanos, que eles gradativamente estão começando a compreender a ideia desse sentimento. Eles criaram, tipo, com base de comportamentos e visões e tal, e empatia por conta deles entre eles mesmos, esses tipos de sentimentos. E vai crescendo. E a guerra, principalmente, uma coisa... O que é uma guerra? A guerra é uma ideia contra uma outra ideia sendo tomada por uma atitude mega violenta. Só que as pessoas que estão fazendo isso, tipo, dão as suas ordens, estão muito longe do realmente sentimento que é isso. Então a gente vê os humanos que sofrem por isso. E são cenas chocantes. E que bate muito com o que está acontecendo nos dias de hoje. E os robôs,
eles revendo as cenas deles discutindo e falando sobre isso e os sentimentos deles. É impactante, porque você não imaginaria um robô falando isso. Mas a inteligência artificial cresceu num nível tão grande por conta disso. Aquela parte que eles falam, né? Não lembro qual personagem é o certo que fala, mas nós estávamos lutando pela liberdade dos robôs e agora a gente tá matando nossos próprios colegas. O Mont Blanc. É, no flashback do Brando. E você fica, caramba, é isso, sabe? Eles, pra lutar por uma ideia, eles estão se exterminando, matando, destruindo. E eu achei isso sensacional, sabe? Sim. A forma como os sentimentos dos robôs estão sendo trabalhados é muito legal. Porque você vê que são sentimentos humanizados, mas não ainda 100% humanos. Sim. Sabe? Porque eles sabem a ideia, o conceito, mas não aprofundado. Aquela parte também lá que o Astro, né? O Gesicht? Pergunta pro professor. Ah, o Atom. O Gesicht... Não, o Atom. Pergunta pro professor. Mas qual o problema daquele robô que matou o ser humano? Nenhum problema na inteligência artificial. Ele fala, então é isso que é ser humano? É muito chocante. E é muito chocante a pergunta. Qual é o erro dele? Ele não tinha nenhum erro. Ele era perfeito. E isso que é assustador. É assustador porque, tipo, é uma inteligência artificial que ele ficou tão humanizado que ele matou uma pessoa. Ele não tinha nenhum problema. Ele compreendeu. E o discurso desse robô, que ele tá preso, se ele tira uma lança, ele morre. E aí ele ficou preso, ele fala, os humanos colocaram esses montes de barreiras porque eles têm tanto medo, que eles preferem essas barreiras pra enganar o medo deles. E ele é o personagem mais humano, mas, tipo, o personagem robô, né, mas o personagem que mais compreende as emoções, e aquilo faz tanto sentido que é tipo, é uma sala, um prédio todo especial pra prender ele tá no subterrâneo, aí tem um mega portão automático e ainda tem umas barricadas. Então, tipo, é umas 20 mil resistências pra um robô que se tira uma lança, morre. Mas por que não matam? É o medo. É o medo da ideia à prova de bala. Exatamente. Como o Nilo falou aqui que ele sabia que eu ia gostar do arco do Músico Decadente, que agora talvez crie vergonha na cara pra assistir o The Monster. Eu realmente tenho que ver mais obras de animações, de anime, mangá no geral. Eu admito que é algo assim que eu tenho pouquíssimo conhecimento, conheço poucas obras e eu acho que vale a pena. Inclusive, agora minha fonte para essas coisas fala com meu pai. Meu pai, que eu já comentei, depois de velho, tá ficando otaku. Tá assistindo animação de One Piece, assistiu o Cowboy Bebop, a série e o anime. Então, ele tava assistindo Pluto. Eu tava saindo de casa e tava vendo o episódio 2, quando eu tava indo fazer o treino pro evento. Eu falei, o que é isso aí? Pluto. Eu tenho que assistir. Mas olha, são obras assim que acabam me chamando a atenção, porque Shonen, cara, até é legal. É divertido. É divertido, mas é bem o que eu procuro. É bem o que assim, tipo, nossa, vou ver. Não, mas esse tipo de obra me pega, dá um calorzinho. Sim. E olha, tô gostando muito. Não, recomendo. E o Monster tem vídeo no canal. Qual foi o outro? O Monster tem vídeo no canal falando. Muito bom, gente, recomendo bastante. Que é uma obra do Naoki Urasawa, que ele mostra o quão podre os humanos são. E dá pra sentir um pouquinho disso no Pluto, mais um episódio mais à frente, que você olha e fala, mano, pesado, chocante, aí tipo... Aí quando eu vi isso, eu falei, ok, o Monster, quando o Naoki Urasawa já lançou tudo de Monster, mas o Monster não saiu dele. Depois você vai ler. O Monster, eu recomendo mais ler o mangá do que o anime. Mas mano, é bom pra caramba. Não, mas é assim mesmo. Geralmente autores, eles pegam o negócio e gostam de usar assim, sabe? Eles acaba sendo uma cara que é um jeito uma assinatura de fazer uma coisa, né? É uma assinatura narrativa. E eu não sou autor, né? Não escrevi um roteiro, mas eu sou músico. Eu gosto muito de tocar música em Mi. Quase todas as minhas composições são em Mi. Eu tenho que fugir disso, porque é uma coisa, às vezes tem algum motivo que faz você gostar disso, e você gosta de trabalhar com esses elementos, porque primeiro
você se sente confortável e às vezes tem algum motivo narrativo e tal. E eu acho que é muito legal o timing. O timing da série é muito engraçado, como eu falei. Foi muito engraçado porque coincidiu com as batalhas que tá acontecendo lá no Oriente Médio, em Gaza, etc e tal. Isso eu tenho certeza que foi muito acidental. Porque, tipo. Porque assim, eles não fizeram a qualidade de animação. 8 episódios de 1 hora. 8 horas de animação. Gente, tem filme de animação de 2 horas que fica 3, 4 anos trabalhando. Então, pela qualidade desse anime, não é por aí. É por aí. Então, ficou por menos uns 4, 5 anos trabalhando nessa animação. E também aquela coisa, né? Infelizmente, conflitos no Oriente Médio são algo que... É frequente. É frequente. Infelizmente é mais frequente do que deveria, então... Sim. Só que ele coincide também com um questionamento que está acontecendo nos dias de hoje da inteligência artificial. Da inteligência artificial roubando profissões, várias áreas de atividade estão perdendo espaço para inteligências artificiais e o mangá trabalha com isso, tá? O mangá trabalha com pessoas que criaram ódio por causa das máquinas, por ter perdido emprego pelas máquinas, e aí criam grupos de violência, grupos anti-máquinas, grupos semitas, grupos racistas, olha, as alusões vão. Você vai ver mais pra frente, a alusão que faz disso no mangá é muito clara. Mas por um motivo, pra não ter má interpretação do que ele quer fazer. Ele escancara isso, acho que é a coisa mais escancarada que ele faz, mas por um motivo muito claro. Você vai ver, tipo, você vai associar 2 grupos na hora. Você vai associar 2 grupos na hora. É isso que eu vou falar, você vai olhar e falar, mano... Acho que vou falar, nem não é spoiler tanto. Você vai olhar e falar, mano, é uma Ku Klux Klan nazista. É que, infelizmente, isso é algo muito recorrente na humanidade, né? Então, essa é uma obra mais antiga que trabalha nisso, mas eu lembro nos primórdios de Overwatch, quando eu gostava, ficava acompanhando a lorezinha de Overwatch, trabalha também, de certo modo, em tópicos parecidos, muito talvez inspirado, né, nessa obra que vem bem antes, né, do jogo, mas é algo assim que... O mangá do Pluto, o mangá do Pluto é de 2008. É bem antiguinho. Sim, é bem antes. Bem antiguinho. Mas é que, infelizmente, é algo assim que a gente já espera da humanidade. Sim, sabe? porque a história se repete. Hoje a inteligência artificial não é um inimigo tão grande porque ela não tem rosto. Mas a partir do momento que criar um ser de lata, colocar um rosto, esse rosto estiver roubando seu emprego, sua profissão, ela vira um inimigo. Então, é algo que é complicado, né? Então, sim. É algo assim que é esperável, né? Isso é o futuro, vai se crescendo cada vez mais esse tipo de discussão. Vai crescer. Na época que o mangá foi lançado, já existia inteligência artificial, tá? Mas não numa... Mas era limitado, exatamente. 2008, 2009 já existia computadores assim, pra todo mundo, já era muito acessível. Mas não no nível de hoje, de um chat GPT, de um site que cria artes, de uma inteligência artificial que substitui pessoas em call center, em funções, em bancos digitais, sabe? O que a inteligência artificial consumiu de empregos em todos esses setores de comunicação, finanças, e artísticas, de roteiro. Por isso que tá tendo greve dos roteiristas, teve greve de roteiristas, outros fatores também, de streaming e tal, mas isso também, de digitalização, né, e tal, de você conseguir digitalizar o rosto de qualquer pessoa por meio de inteligência artificial. Então, tá tendo essa discussão e ela vai gradativamente ficar mais pesado. Hoje no jornal que nos Estados Unidos eles já estão começando a pensar em criar normas para isso, a formalizar leis para inteligência artificial. Isso está correto, o mundo inteiro tem que tomar essa postura. Sim. Porque, sabe, que nem, eu particularmente não gosto de ser atendido por inteligência artificial quando eu vou ter que resolver alguma coisa no banco. Primeiro porque eu penso, alguém ficou sem emprego nessa brincadeira. Alguém está se prejudicando nisso.
é um atendimento assim que, pô, hoje não é tão humano, né? Você faz uma pergunta, faça a sua pergunta novamente, deixa louco. Mas, Você grita com o as telefone. coisas evoluem muito. Eu começo assim, máquina miserável. Mas é assim, já é algo que vai evoluir e eu acho que vai evoluir muito rápido. Está evoluindo muito rápido. Está evoluindo muito Sabe, às vezes a rápido. gente pode pensar, não, isso daí é só um anime, não vai acontecer isso não. Porra, daqui a Não vai será? acontecer, já está acontecendo isso. Já tá acontecendo, exatamente. Já estava roubando antes. Setor agrícola já sendo substituído por máquinas. Que apenas uma pessoa, duas pessoas mexem. Setor industrial, mano, você tem fábrica que só precisa de pessoa só pra colocar uma coisinha, aperta o botão e a máquina faz o resto. O seu chocolate, seu negócio de algodão, roupa, as industriais é máquina. É máquina. É máquina. Pouca pessoa trabalhando nas fábricas hoje. E é o que falamos. É uma coisa que não tem rosto ainda. Mas e mesmo que não tenha o rosto, porque. E aí que tá a trama, né? O vilão de Pluto, a gente não vê o rosto. O único spoiler que eu vou contar é a gente começar a ver um rosto lá do meio pra frente. E ainda assim, tipo, a gente não tem tanta certeza, o mistério tá bem trabalhado. Mas no começo, o vilão não tem forma, não tem visual. A gente tem uma ideia, que é um tornado. E o olho do tornado é o que causa o problema, a destruição e tudo. E o que é um tornado? Ele é uma força da natureza, mega poderosa, que consome e destrói tudo à sua volta. Que sentimento é basicamente isso? O ódio, a tristeza, nosso senso, o desespero. São sentimentos instáveis que eles consomem a gente por diversos motivos. Por injustiças, por falta de realizações, por falta de alegria, por falta disso, aquilo. Então são sentimentos que crescem, consomem, são sentimentos muito violentos. E é basicamente isso que é um tornado. Ele tem uma função, ele tem um ódio, ele tem uma violência, e tudo isso tem uma origem. A origem vem por alguma coisa. E a origem disso é algo muito parecido com o V de Vingança, que é um ódio tão grande que ele tem um foco. Ele tem um foco, ele não tá pra destruir o mundo todo. O inteiro, né? Pelo menos esse tornado, ele tem esse foco de eu quero matar isso. E eu vou atrás disso. Esse é meu objetivo. E ainda assim, muitas discussões que você ainda vai ver lá pro episódio 3 pra frente. Mas claramente você vê isso. E é muito legal a analogia com o V de Vingança, mas como os personagens, como autores diferentes, em sociedades totalmente diferentes, em períodos diferentes, né? Porque o Naoki Urasawa é mais recente do que o Alan Moore. E trabalham esses sentimentos de maneiras diferentes. Tá certo que o vilão de Pluto, ele não é protagonista, como o V de Vingança. Mas a ideia é quase a mesma. Lógico, não a ideia é a prova de bola e tal. Porque tem muita questão de... Os humanos falam muito o seguinte, as máquinas, eles têm o privilégio de poder se lembrar de tudo, nitidamente, e se eles quiserem esquecer, basta apenas deletar. É muito engraçado isso. Como nós humanos, a gente não consegue lembrar de tudo vagamente, mas as coisas que a gente gostaria de esquecer, a gente não consegue deletar da nossa cabeça. É incrível. Eu achei muito interessante. Mas isso que você falou de ódio é porque o ódio é um sentimento universal. Sabe? Da mesma forma que amor, amizade, o ódio ele acaba sendo um inimigo universal. Povos lutam muitas vezes, desde sempre, muitas vezes não por causa de um interesse real, mas é porque se odeiam, sabe? Hoje nós temos problemas de países, né, que tem duas nações dentro que se odeiam, por quê? Porque é um ódio ancestral, uma coisa que não é racional. O ódio, geralmente, ele não é racional. Você
só sente que é a destruição do seu inimigo, mesmo quem tá do outro lado não necessariamente sendo realmente o seu inimigo. Você torna ele inimigo. Sim, exatamente. E ele é, eu acho até engraçado, assim, na minha visão, ele é muito chocante no universo de Pluto, porque é um universo que eu falei, ele é muito racional. É uma sociedade em que se fala de deuses e tal, religião, mas não como uma coisa diária, sabe? Tem essa fé, mas é um mundo tão tecnológico que a razão, a ideia racional é o que prevalece. Sim. Então, policiais detetives, porque não vai ter uma interpretação emocional, e sim uma interpretação racional. Sim. Então, é até engraçado que a minha amiga perguntou: ué, não entendi por que um humano tá cuidando do lixo e não um robô? Porque essa sociedade pensa dessa maneira. Sim. A sociedade pensa que é mais racional uma máquina agir em lugar de um detetive, porque ele vai ser imparcial, porque robôs eles não vão ter esses interesses que trabalham mais pra frente, esse tipo de coisa, mas eles são mais eles vão conseguir ser mais imparciais, porque eles não entendem esse tipo de sentimentos de corrupção e tal, apenas a razão. Porque a corrupção é uma coisa muito... A corrupção... Humana. É muito humano, é muito humano. E foi o que eu falei, os robôs não conseguem mentir, então não tem como um robô ser corrupto. Então faz mais sentido um robô ser detetive do que um robô lixeiro. Até pode ter, mas o autor ele coloca essas coisas pra chocar a gente e pra gente ver nossos próprios preconceitos. Eu até brinquei e falei, olha só, você falando que devia ser o lixeiro e não... Tipo, falou que você queria que ser o lixeiro. E nessa sociedade você seria visto como uma racista. Então quer dizer que esse povo só pode fazer esse tipo de trabalho? Não somente esse tipo de trabalho de serviço? E aí fica todo esse questionamento que a série faz. Ela põe uma coisa e você meio que questiona. Meio que sem querer, tipo, porque nós fazemos isso, nós sempre estamos questionando as coisas. E aí quando você para pra pensar esse questionamento, você tipo, caraca, a série me pegou. Eu virei o vilão. Você entende tudo, entendeu? Você entende, caraca. Nossa. E aí, porque você se viu dentro desse universo, e a gente tá vivendo mais ou menos esse universo, tá certo? A gente não tem carros que voam, carros que dirigem sozinho, nada de quase tem isso mesmo. Quase tem isso, e por aí vai. Mas é um universo muito cyberpunk, bem no ar. A trilha sonora ajuda muito nisso, é bem no ar. Nossa. Mas... Fino, maravilhoso. Mas é muito engraçado como ele é uma coisa tão futurista e ao mesmo tempo tão atual. Tão atual. Ele já era atual há 15 anos atrás e é mais atual ainda hoje. Timing incrível. Quando eu nem sabia, o anúncio de Pluto, pelo menos assim, na sociedade de anime, eu vi que ela quase não existiu. Porque fala episódio do Luffy Gear 5. Aê, caramba! Assim, eu gostei do episódio do Gear 5 e tal, mas, mano, tem umas coisas do Pluto que dá um 10-0. E até em animação. Lógico que também tempo que o Pluto teve comparado ao anime de One Piece. Mas, mano, o que a gente fala, a sociedade anime, o público anime é muito shounenzão, muito daquilo, muito mainstream. Eu vi pessoas falando, próximos animes os animes que vão lançar em 2004. Só tinha shounen. Falando, vai ser o ano dos animes. Eu olhei. Shonen. Eu falei, ué. E esquecem o verdadeiro motivo de quais são os animes que são mais populares. Além, lógico, Bleach, One Piece e Naruto. Mas quais são os outros animes que são muito populares? Death Note. Uma coisa importante para todos os meios é sempre a gente tentar sair um pouco do que todo mundo fala que é bom, sabe? Todo mundo fala, Shonen é bom. Beleza, Shonen é bom, legal. Que bom que você gosta, mas vamos ver outras coisas.
Tem outras coisas também, tem muita coisa. É um mar de possibilidades, e você vai se prender em um único estilo. Não. Exatamente. Vale a pena. Vale a pena. E tem até vale a mesmo pena. animes que eles podem ser shonens, mas eles subvertem o próprio gênero. É verdade. O Jojo Bizarre Adventure, ele basicamente é isso. O Jojo Bizarre Adventure, ele é uma sátira do gênero. É, Você não é pra você levar a sério, você assiste se divertindo, porque ele tá zoando o gênero. sim. Ele é uma sátira. Ele fala, olha como isso aqui é tosco. Como ele faz isso? Do jeito mais escrachado possível. E acaba tendo uma. É muito criativo, é mais criativo do que muito shonen que se leva a sério. Sim, é verdade. E o que eu acho incrível é que acaba tendo uma sofisticação, sabe? Eu gosto muito quando você usa o gênero pra satirizar o próprio gênero. Sim. Eu olho pra esse tipo de obra e falo, pô, isso aí. Por isso que eu gosto de Jojo, eu gosto mesmo. É Eu bizarro. É tosco. Essa a ideia. É tosco de propósito. Exatamente. A quarta e a quinta temporada são as melhores? São. E se você falar que a terceira, que é a do Jotaro, é a melhor, você tá errada. A quarta e a quinta são as melhores. Nossa, sem dúvida. Falou isso, bom. A segunda também é muito boa. Eu gosto A muito segunda dela. é boazinha. A segunda é boazinha mesmo. Nossa. Mas... Então, tipo, mano... Cara, Death Note. Não tô falando do filme horroroso, meu Deus do céu. Mas... A Death gente não Note... fala disso aqui. É, Esquece aquilo não existe. Isso não existe, é coletivo. Exatamente. Mas Death Note, mano, ele é um anime tão tão incrível que põe a gente numa sociedade de que muita gente fala, bandido bom é bandido morto. Deve se matar bandido. E aí É. põe num universo de um cara que pensa isso. E olha o que Isso aí, acontece. exatamente. Ele vira um dos maiores e piores assassinos do mundo. Sim. Porque... Olha só o que acontece quando você mata o bandido. É. Não é só matar bandido. Olha Você, só. quando não, o peso da morte já não existe mais. Entende? É. Matar é uma coisa tão pesada. E é engraçado que no Pluto tem esse mesmo peso. Porque as pessoas não falam destruir um robô ou apagar um robô, não. Matar um robô. Matar uma inteligência artificial. Aí até a minha amiga perguntou, como assim? Como é matar um robô? Como é matar uma inteligência artificial? Como é matar um ser humano? Ah, não, porque quando você perfura o coração e o organismo para de funcionar é porque a pessoa morreu. Então, é quase a mesma coisa com um robô. Ah, não, mas se você tirar o chip de a memória, o robô tá lá. A memória... essência não tá. Exatamente. Tanto A que memória tá, mas não a essência. Tanto que até a definição legal de morte, né, pegando um pouquinho do lado jurídico, um pouquinho do que eu estudei, não é seu coração parar, mas é seu cérebro parar. A morte real é a morte do cérebro. Tanto que se você sofre um acidente, geralmente um acidente muito rápido, alguma coisa assim, seu cérebro para, mas seu coração ainda tá funcionando, você tá morto. Então é por isso que permite-se doação de órgãos nesse sentido, porque você não tá mais vivo. Então é justamente isso, que nem... não daria pra consertar o robô? Pô, talvez pela base desse universo, não, né? Mas, tanto que uma cena que me pegou muito do primeiro episódio é da esposa do robô policial. Que ela... você gostaria que eu apagasse alguma coisa da sua memória? Ela... Tudo menos o meu marido. Tipo, Ela não, podia eu quero apagar que ele fique aqui. Mano, exato. Ela quer lembrar dele. Ela podia apagar e seguir a vida dela. Mas não, sabe? Nossa, É pesado essa cena. É Exato, muito chocante. Sabe? Caramba. Você realmente se importa com a vida do robô, né? Das inteligências. Porque senão, é só robô. Não, mas em um episódio você já começa a se importar com a vida dos robôs. Isso é incrível, sabe? É muito bem construído. Isso muito antes do North 2 com a música. Nossa, demais. Pera, o Nilo falou aqui que o Kira Yoshikage é um personagem literário incrível e que ainda tem gente que lê Death Note e fala que Light estava certo. Em 2023 ainda tem gente que acredita nisso. Sim. Tem. Não, mas... Fazer o quê?
Mas é isso, pra tudo, pra tudo. É, E essa aqui é o legal. As pessoas falam que a arte, seja qual ela, tipo de for, ela tem que ser apenas de diversão e não reflexiva. Não, muito pelo contrário. A gente vê o V de Vingança, o Pluto e várias outras, mesmo que ela tem sim o foco para entretenimento, a gente se diverte, mas ela tem toda uma camada de reflexão, de discussão, de... Mano, olha isso, aí essa história tá pegando essa ideia, essas ideias, essas discussões, e vamos pôr nesse universo aqui, e a trama vai andar de acordo com isso. O filme do V de Vingança tem um viés, o quadrinho do V de Vingança tem um outro, o mangá barra anime do Pluto tem uma visão, e tem outros uma boa analogia ao Pluto é os livros do... Caraca, fugiu dele. Do Isaac Asimov. Isaac Asimov, ele é um dos maiores autores da ficção científica, é um dos pais da ficção científica. Ele foi o autor do Eu, Robô. Só pra constar, o filme Eu, Robô não tem nada a ver, tá? Só tem... A única coisa igual é o nome do filme. Mas ele fez a trilogia da Fundação, que é incrível. Muita gente fala que é comparado a Senhor dos Anéis pra ficção científica, tá, gente? E é incrível mesmo a trilogia da Fundação. Isaac Asimov, ele criou as 3 leis da robótica. As 3 leis da robótica, quem criou foi o Isaac Asimov. Que eu vou pesquisar aqui pra falar certinho até. 3 leis robótica. Aqui, ó. As 3 leis da robótica por Isaac Asimov. 1. Um robô não pode ferir um ser humano ou por omissão permitir que um ser humano sofra algum mal. 2. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariam a primeira lei. E 3. O robô deve proteger sua existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. E é muito bem inserido essas 3 leis em Pluto. E elas são discutidas o tempo todo. Sim. É o cerne. Ela não fala com essas palavras, as 3 leis, tanto que, por exemplo, um robô não pode ferir um humano de acordo com o artigo 13. Isso. Mas pensa, artigo 13. É só você dividir. Primeira lei de 3. Um robô não pode ferir um humano ou por omissão ou permitir que o humano se sofra. O primeiro, 1 de 3. Então o 13 ainda é o número 13 é uma referência às 3 leis da robótica de Isaac Asimov. E é principalmente a primeira. Então é muito bem pensado. Tipo, não é um número tipo 13, por que 13, né? Por que 13, não 1? Mas é o 13 porque ele não pode citar, ele talvez não pôde, ou não quis falar de tão escancarado. Fazer uma referência. Mas fez uma referência, tipo, muito criativa. Mano, 1 de 3. 13. Não, eu tô gostando muito, assim. Não, olha, continua. me surpreendeu. Continua. Não, pode ter certeza que acho que até o final dessa semana eu termino e a gente bate um papo. Sim. Eu E tô gostando muito. antes de terminar a live do Papeando, que como eu falei, hoje vai... Apesar que foi 1h30, foi quase padrão mesmo, hein? Tanto que foi um tema discutido aqui. Mas se você assistiu em casa o Pluto e quer mais desse tipo de conteúdo, leia os livros do Isaac Asimov. Isaac Asimov, ele é um gênio da literatura. E quando eu falo gênio da literatura, ele é um gênio da literatura. Eu te garanto, ele tem um livro para cada setor de biblioteca. Ele só não tem de religião. Ele escreveu sobre religião, mas ele considera os livros que ele falou sobre mais como ficção do que religião. Porque ele acredita que um livro de religião fala sobre religião e não discute religião. Então ele coloca como ficção, como estudo e tal, não como um livro de religião. Então é o único setor que ele não tem, mas ele tem um livro para cada setor de biblioteca. E é muitos setores, tá, gente? Não é um tema específico. É de um setor específico, não é o setor de livraria, tá? É o setor de biblioteca. Então, tipo, é livro pra caramba, tá? Então vocês podem ler a trilogia da Fundação, que é mais ficção científica mesmo, mas se quiser relacionado a robô, lê o quadrinho Eu, Robô, lê o quadrinho Os Robôs do Amanhã, que é incrível. É incrível.
E tem um outro que é... Acho que se chama só Os Robôs. É quase como outra trilogia de robótica do Isaac Asimov. Tem Os Robôs, o Eu Robô e Os Robôs e o Império. Recomendo bastante. Mano, vocês não vão... Aí também tem mais. Tem a Casa dos Robôs, os Novos Robôs. O cara escreveu muito sobre essa questão. Mas... Legal quando o autor sabe trabalhar no tema e trabalha ele com maestria. Exato. E as artes das capas que fugiu o nome do artista, cara, são artes incríveis. Artes incríveis. Recomendo bastante. Fica como recomendação. Se você gostou de Pluto e quer mais desse tipo de coisa, meio no ar, de discutir leis, de entender essa questão de robótica e tal. E Isaac Asimov viveu e morreu no século XX, tá? Então, tipo, muito longe do que vivemos hoje, tá? Muito longe o quão correto ele estava. Que é assustador. Geralmente é. Eu só espero que aquele tal daquele filme lá do Exterminador do Futuro não esteja certo. É que aquele viagem do tempo já é um pouco mais diferentão, né? Não, a parte da Skynet. Ah, tá. Olha, eu ainda vou fazer um vídeo sobre Cyberpunk e o Cyberpunk na vida real. Está mais perto do mundo Cyberpunk do que a gente imagina. Está muito mais próximo e a gente só não percebeu ainda. Quer dizer, alguns não perceberam. Mas está muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Mas isso é assunto para outro vídeo. E aí pessoal, lembrando que esse recorte é apenas um pequeno trecho da live do Papeando. Todo o vídeo do Papeando você consegue conferir na descrição do vídeo, beleza? Não se esqueça, curta o vídeo, assina o canal, aperta no sininho para receber notificações e até mais pessoal.